Oi, pessoal, eu sou a Mônica Pavani, né? Sem mais delongas, vamos dar uma revisada aqui ainda na Lei 8080, falando um pouquinho da estrutura do SUS, do financiamento, das competências das esferas de governo e vamos falar ainda também um pouquinho de participação e controle social, né? Vamos fazer essa revisão através de questões da banca Consulplan, que é a banca que vai realizar as provas, né, para a Fundação Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Então vamos lá. Então, uma questão aqui para a gente olhar. A iniciativa Pontinhos poderá participar do SUS em caráter complementar. Então, eles dão até a referência aqui bibliográfica, vamos dizer assim, né? Então, a gente sabe que como é que a iniciativa privada participa do SUS? Quando é que o SUS não tem o tipo ou a quantidade de serviços para oferecer para o usuário, ele precisa completar aquilo que, entre aspas, está faltando, né? E é aí que ele compra serviços da iniciativa privada. Então, essa iniciativa privada passa a participar do SUS em caráter complementar. Isso está aqui na Lei 8080, mas também está no artigo 199 da Constituição Federal. Então, vamos olhar a resposta aqui. Antes aqui, né, o apoio, né, o artigo 199 da Constituição, como eu te falei, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência, e atenção aqui, né, preferência não é exclusividade, mas tem preferência as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Então, se a gente olhar isso aqui direitinho, com carinho, a gente vai lembrar que o SUS pode comprar serviços de qualquer tipo de instituição privada, com ou sem fim lucrativo, mas a preferência é para as filantrópicas ou sem fins lucrativos. Então, está aqui a nossa questão, como é que ela é completa, né? Como é que esse enunciado fica completo? A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar, né? E eles vão colocar aqui umas coisas muito loucas, né? A iniciativa pública, isso aqui já te anulava, né? Aqui não tem essa. Aí ainda eu coloco em caráter permanente, né? É como se a iniciativa pública só participasse do SUS, mas o SUS é público, né? Então tem isso. A iniciativa privada diz em caráter aqui não complementar e em caráter permanente. Quando o texto da lei é claro e mostra o quê? Caráter complementar. Perfeito? Vamos lá. Questão número 23 é para analisar verdadeira ou falsa. Então, ele já começa aqui na primeira hipótese, falando do que a gente acabou de conversar. A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. Isso aqui a gente já viu que está certo. Agora, julga essas duas aí e a gente já conversa. Então, nós temos aqui, ó, na número 2, tem um artigo, que é o artigo 10º da Lei 8080, que diz: os municípios poderão, aqui o verbinho, né, constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e serviços que lhes correspondam. Foi cópia e cola aqui. Só para a gente lembrar, consórcio é como se fosse uma festa americana, né? Mal comparando, é assim, todos os municípios se juntam, né, e compartilham seus recursos. E a população daqueles municípios pode usar os recursos que estão ali naquele consórcio, entre aspas. Consórcio não é um casamento, né, é uma articulação. Então, os municípios podem constituir consórcio. Eles não são obrigados. Então, se aqui tivesse o verbo deverão, né, estava errado. Mas como está poderão, está certinho. Então, os municípios poderão constituir consórcios. Perfeito. Então, já tínhamos visto que a primeira era verdadeira,
A segunda é verdadeira. A terceira diz assim: deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. Isso está exatamente lá no artigo 14. Então, a gente tem as 3 questões verdadeiras. Vamos adiante. Na questão número 24, eles colocam o seguinte: de acordo com a Lei 8080, da organização, da direção e da gestão, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, você já está com uma certa prática nisso aí, então você vai marcar o que está verdadeiro ou falso e a gente já discute. Então, vamos dar uma olhada aqui antes da discussão naquilo que fundamenta as respostas. Então, eles dizem lá: as ações e serviços de saúde executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação do complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Só para a gente lembrar, regionalizar é definir um território. E com base nessas características é que o SUS depois vai hierarquizar as ações e os serviços para atender às necessidades encontradas naquela base territorial. Bom, isso é o artigo 8º. O artigo 9º da Lei 8080, ele fala da direção do SUS. Então, ele diz lá que ela é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: lá no nível da União, Ministério da Saúde, no âmbito dos estados e do Distrito Federal e dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Então, a gente vai olhar lá a questão. Então, a gente vai ter aqui: os municípios poderão constituir consórcios. Lembra daquele artigo 10º que a gente viu lá? Então, isso é verdadeiro. Segunda proposta: as ações e serviços de saúde executados pelo SUS serão organizados de forma nacionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente. Tem um monte de erro aqui. Primeiro é de forma o quê? Regionalizada. E outra, que mesmo que tivesse escrito regionalizada ali, a organização é em níveis de complexidade o quê? Crescente. Então, o decrescente estaria errado. E a última hipótese diz para nós: a direção do SUS é única, sendo exercitada no âmbito da União pelo Ministério da Saúde, o que nos leva para a alternativa B. Para o próximo. 25. A constituição de consórcios para a prestação de serviços na área de saúde poderá ser feita pelos... Quem é que faz consórcio? Essa é fácil, né, gente? Pelos municípios, está ali, ó. Os municípios, já risquei o município, desculpe. Os municípios poderão constituir consórcios, né? Então, aqui, ó, municípios fazem consórcio. Mas eu vou apagar isso aqui que está horrível. Vamos lá. Número 26. De acordo com a Lei Federal número 8080, para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, Distrito Federal e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo a análise técnica de programas e projetos, exceto. Então, aqui eles estão dizendo para a gente quais são os critérios utilizados pelo Ministério da Saúde para estabelecer o valor que ele vai transferir para cada estado e para cada município, porque nós sabemos que esses valores não são iguais, né? Eles se dão de acordo com uma série de fatores que vão expressar a maior ou menor necessidade desse dinheiro. Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa resposta. Então, aqui no artigo 35 tem a nossa resposta, né? Eles colocam aqui os critérios para o estabelecimento de valores
a serem transferidos aos estados, municípios e Distrito Federal pela União. Então, eles colocam o perfil demográfico, ou seja, tem pouca gente, muita gente, como é que essa população está organizada. Aí eles falam do perfil epidemiológico, das características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área, né? Então, assim, tem poucos estabelecimentos, tem muitos estabelecimentos, né? Que tipo de serviço é oferecido naquele determinado município, naquele estado, né? E depois eles apontam aqui os níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais. Ou seja, quanto mais o município e o estado investirem em saúde, tecnicamente falando, mais eles atraem o investimento da União. Então a gente vai olhar aqui as nossas respostas. Só que precisamos ter um cuidadinho nessa questão, porque ela pede aquilo que não é um critério para o estabelecimento de valores. E seria o quê? A letra A. Tá ok? Porque todas as outras estão expressas no artigo 35 da Lei 8080. Então vamos lá. Aí vem uma questão grande que eu vou ver uma a uma com vocês, que fica mais fácil, né? Para a gente fazer uma revisão bacana. Então eles dizem lá, em relação à Lei Federal 8080, Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir. Então a primeira afirmativa diz: o conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais de administração direta e indireta, das fundações mantidas pelo poder público, constitui o SUS. Aqui, ó, essa primeira parte é o caput do artigo 4º da Lei 8080. Vou apagar aqui para variar, eu escrevi errado. Então, aqui, ó. O caput do artigo 4º é essa parte aqui, preta, né, da primeira hipótese. E depois eles utilizam o primeiro parágrafo desse artigo, que diz: estão incluídas no disposto deste artigo instituições públicas, federais, estaduais, municipais, etc. Ou seja, uma questão que envolve você conhecer o artigo 4º da Lei 8080. Aliás, é um artigo que sempre aparece nas provas, é bom você, não só para essa banca, mas para outras também, ficar de olho nele. Segunda proposta diz: o conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes. Vamos já marcar isso aqui. De saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos, é conhecida como vigilância epidemiológica. Ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V aqui do conceito de vigilância epidemiológica. É um conceito bastante explorado, né? Eu acho interessante que você guarde, né? Falou de doença, falou de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. Você já pensa direto na vigilância epidemiológica. Número 2 está correto. Número 3 diz: não é permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde por parte das pessoas jurídicas destinadas, etc, etc. Bem, essa aqui a gente precisa só tomar atenção com uma coisa. A Constituição Federal proíbe participação de empresas de capital estrangeiro, mas a Lei 8080 autoriza. Então, esse não aqui é o que está errado para a gente. Aqui o artigo, ó, o artigo 23 diz: é permitida. E na questão nós vamos ter o quê? Que ela não é, né? Então, a gente pode seguir adiante. Número 4. A direção municipal do SUS compete, entre outras atribuições, executar os serviços de vigilância epidemiológica, sanitária, de alimentação e nutrição, de saneamento básico e de saúde do trabalhador. Isso tudo está correto, está lá no artigo 18, que é um artigo que é bom que você vê
Veja, né? E isso aqui está correto. E a número 5 diz: a iniciativa privada não poderá, em nenhuma hipótese, participar do SUS nem em caráter complementar. Ou seja, esse não, esse nem aqui estão errados, certo? Então, a iniciativa privada pode participar do SUS sim, em caráter complementar. E aí, a sexta afirmativa, que fala da definição de vigilância sanitária. Apareceu ali, meio ambiente, bens e serviços, eu estou falando de quem? De vigilância sanitária, certo? Então, vamos apagar o rabisco aqui, mas a gente está falando de vigilância sanitária. Resposta número 6 está correta. Então, quando a gente faz lá o somatório das respostas certas, a gente encontra a letra C. Questão número 28. Integram a estrutura do Ministério da Saúde para pactuar o Plano Nacional de Saúde, exceto. Ou seja, quem é que não integra a estrutura do Ministério? Então, se a gente olhar aqui, se fosse uma questão psicotécnica, né? A gente veria que nós temos nessas hipóteses 3 instituições relacionadas com saúde: INCA, FUNAS e Fiocruz, e temos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, qual é o papel do IBGE? Fazer as questões relativas à estatística das populações, etc. Então, ou seja, a gente vai dizer que o IBGE que não faz parte, mas isso tem uma fundamentação teórica. Então, está lá no site do Ministério, ele aponta lá quem é que integra a estrutura do SUS: Fiocruz, FUNAS, Anvisa, ANS, Hemobras, INCA, INTO e 8 hospitais federais. Então, o IBGE, não está nessa lista, portanto, a nossa resposta é a letra B. Questão número 29. A direção municipal do SUS compete, exceto. Ou seja, eles querem saber aqui o que não é competência da direção municipal do SUS, né? Então, essa questão, ela parece uma questão difícil, mas no fundo, não precisava nem você conhecer as competências da direção municipal. Bastava saber as competências do SUS como um todo. Então, essa resposta vai estar aqui aonde? Na letra D, que fala, né, de uma das atribuições e competências do SUS: participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Isso está onde? Lá no artigo 200 está. Essa questão estava relativamente fácil, que eles colocaram aqui na letra D uma atribuição do SUS como um todo, lá do artigo 200 da Constituição Federal. Perfeito? Vamos a seguir. Número 30. De acordo com a Lei 8080, a Direção Nacional do SUS compete, exceto. Então, aqui, gente, eles estão querendo saber o que não compete à Direção Nacional. E aí, né, é necessário que você dê uma consultada no artigo 16 da Lei 8080 e você vai encontrar, na verdade, quem é competência da União e aquilo que não está lá. E eu te digo que a resposta é a letra B de bola. Gerir laboratórios públicos de saúde em hemocentro é uma função do município. Número 31. Compete à direção nacional do SUS, né? Então, aqui eles vão colocar uma série de hipóteses aqui, né, para você avaliar. Então, você vai dar uma olhadinha lá no artigo 16 e vai marcar aqui resposta. Logo, a letra D. Definir e coordenar o sistema de redes de alta complexidade
laboratórios de saúde pública, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Quando eu estudo isso, eu gosto de procurar de quem são as outras competências que sobraram aqui. É uma forma de você ir memorizando, tá bom? E o 32 diz: a Direção Nacional do SUS compete definir e coordenar os seguintes sistemas, exceto. Então, aqui eles querem que não. O que não faz, a direção do SUS não faz. Se a gente examinar as opções, tem uma situação aqui que a gente já aprendeu que é uma competência dos municípios, é uma prerrogativa deles. Qual seria essa resposta? A letra D. Então, aquilo que a Direção Nacional do SUS não faz são os consórcios de saúde, que de acordo lá com o artigo 10º é prerrogativa de quem? Dos municípios. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui eu apresento as fontes que foram utilizadas na confecção das respostas. Eu quero que vocês estudem bastante, que vocês tenham êxito na prova, que já é no próximo domingo agora. Se eu não me engano é dia 16 de fevereiro, né? E boa sorte, bons estudos. E não esquece, se inscreve no meu canal, curte e compartilha, porque eu estou precisando muito dessas inscrições. Um grande beijo!